Olá! Nesse vídeo falaremos de alguns exemplos de compostos onde ocorre ligação covalente. Lembrando que ligação covalente é a ligação onde há compartilhamento de elétrons e ela pode ser simples, dupla ou tripla. Nosso primeiro exemplo, então, é o da molécula de água. Todas as vezes que a gente for fazer a ligação química para uma molécula que tenha mais de 2 átomos, precisamos observar, esses átomos são todos iguais ou eles são diferentes? No caso da molécula de água, são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando a gente for escrever, a fórmula da estrutura, quem ficará no meio vai ser aquele elemento que só tem um átomo. Então, o oxigênio vai ficar no meio e os hidrogênios vão ficar ao redor dele. Isso vai se repetir ao longo de todos os exemplos. Bom, a gente localiza então os elementos na tabela. Hidrogênio, família 1, quer dizer que ele tem um elétron na última camada. Oxigênio, família 16, quer dizer que ele tem 6 elétrons na última camada. O hidrogênio, para ficar estável, precisa ficar com 2 elétrons. Então, se ele precisa ficar com 2 elétrons na última camada, cada hidrogênio precisará pegar emprestado um elétron do oxigênio. Então, eles vão compartilhar, cada hidrogênio compartilha um par de elétrons. Quando é feito esse compartilhamento, então, fizemos o compartilhamento dos 2 átomos de hidrogênio com o oxigênio, cada hidrogênio ficou com 2 elétrons, e o oxigênio agora ficou com 8, porque ele já tinha 6 e ele ficou com mais um emprestado de cada hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Representamos, então, a fórmula estrutural, quer dizer, a estrutura da água, dessa maneira. São feitas, então, 2 ligações simples, lembrando que cada par de elétrons compartilhados é representado por um traço. Vamos fazer agora a molécula de CO2. No CO2, quem fica no meio é o carbono e nas laterais os oxigênios. Localizando então os elementos na tabela, o carbono está na família 14, portanto ele tem 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada. E o oxigênio na família 16, cada oxigênio então vai ter 6 elétrons na última camada. O oxigênio tem 6, portanto, ele precisará pegar do carbono emprestado 2 elétrons. Então, ele vai compartilhar 1, 2. E para o outro oxigênio, a mesma coisa. Ele vai compartilhar 1, 2. Quando é feito esse compartilhamento, cada oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, automaticamente, o carbono também ficou com 8 elétrons, porque ele já tinha 4
e pegou mais 2 de cada oxigênio. Então, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Representamos, então, a molécula de CO2 dessa forma, indicando que nessa molécula existem duas ligações duplas, uma ligação com cada átomo de oxigênio. Então, uma ligação dupla entre esse oxigênio e o carbono e mais uma ligação dupla entre esse oxigênio e o carbono. No total, são duas ligações duplas. Por que é uma ligação dupla? Porque aqui estão sendo compartilhados 2 pares de elétrons. E aqui é outra ligação. Por que é uma outra ligação? Porque são 2 átomos diferentes. Então, mais uma ligação dupla na molécula. Agora, a molécula de BF3. Quem fica no meio é o boro e ao redor dele os 3 átomos de flúor. É importante aqui a gente perceber que o boro, apesar dele não ter sido marcado aqui na cor verdinha, ele também é um não metal e ele está aqui na família 13, portanto ele tem 3 elétrons na última camada. 1, 2, 3. O flúor está na família 17 e ele tem 7 elétrons na última camada. É importante ressaltar aqui que o boro é um elemento que não vai obedecer à regra do octeto. Então, ele vai ficar estável não com 8, mas com 6 elétrons na última camada, ok? Então, lembrem-se, né? É uma regra que se aplica a muitos casos, mas não todos. O boro seria o que a gente, né, poderia dizer que é uma exceção dessa regra. Bom, então, cada flúor, né, se ele tem 7 elétrons, cada flúor precisará pegar emprestado um elétron do boro. Dessa forma, cada flúor fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 em todos eles, e o boro, quando é feito esse compartilhamento, vai ficar com 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3 que ele tinha, mais 3, 4, 5, 6. Então, ele vai totalizar 6 elétrons na última camada, que é o que o deixa estável. Dessa forma, essa é a representação da fórmula estrutural do BF3 e acontecem, né, nessa molécula 3 ligações simples. Nosso próximo exemplo é o NH3. No NH3, o nitrogênio está no meio e os 3 hidrogênios ao redor. Localizando mais uma vez os átomos na tabela, hidrogênio tem um elétron na última camada e nitrogênio está na família 15 e, portanto, tem 5 elétrons na última camada. O hidrogênio fica estável com 2, então cada hidrogênio vai precisar pegar um elétron do nitrogênio, pegar emprestado, né? Com isso, cada hidrogênio compartilha um par de elétrons com o nitrogênio. Quando isso acontece, o nitrogênio totaliza 1, 2, 3, 4, 5, que ele já tinha, 6
7, 8 elétrons na última camada. Essa, então, é a molécula de NH3, que é a amônia, onde são observadas 3 ligações simples. Finalmente, nosso último exemplo, o CH4, que é o metano, carbono no meio e os 4 hidrogênios ao redor. Localizando esses elementos na tabela, hidrogênio, família 1, 1 elétron na última camada. Carbono, família 14, 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada. O hidrogênio precisa de 2, então cada hidrogênio vai fazer uma ligação simples com o carbono. Assim, cada hidrogênio ficou com 2 elétrons e, consequentemente, agora o carbono fez 4 ligações e, portanto, agora ele tinha, 4 elétrons e agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa, então, é a molécula de CH4, onde são observadas 4 ligações simples. Esses foram, então, os 5 exemplos mostrados nesse vídeo. Podemos observar que cada molécula tem uma estrutura diferente. Nos próximos vídeos, nós vamos entender como prever a forma que essas moléculas têm no espaço. Vamos pensar essas moléculas tridimensionalmente e entender quais as consequências que a forma como esses átomos estão distribuídos tem nas propriedades dessas substâncias. Eu espero vocês. Até mais!